Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. É o tema que está aí na Bíblia, é o tema do meu sermão de hoje à noite. Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra lida nesta noite. Ó Pai, muito obrigado porque estamos na tua casa. Estamos precisando ouvir a tua voz. Nós somos carentes de ouvir o Senhor falar ao nosso coração. E principalmente através do texto lido da palavra que nós lemos nesta noite. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 4 de Marcos, eu estou concluindo esse capítulo, onde nós pregamos sobre a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Depois que Jesus termina os seus ensinamentos, não é? Depois que ele conclui os ensinamentos através das parábolas, já o dia declinando, Jesus agora, ele chama os discípulos para o outro lado da margem. Esse texto aqui a gente pode dividir em 6 partes. A primeira, no versículo 35 e 36, uma noite a bordo. Versículos 37 e 38a, uma tempestade furiosa. Versículos 4, 38b, um clamor desesperado. Versículo 39, um milagre impressionante. E sexto, versículo 41, parte A, um efeito profundo. E nós vamos trabalhar essas 6 partes nesse sermão desta noite. A primeira coisa que Marcos relata aqui: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: passemos para outra margem. Que dia? Que dia foi esse? Certamente, depois que ele conclui todos os seus ensinamentos através das parábolas, quando ele atravessa o mar, não é? Ele agora está cansado. Ele termina o dia
e ele agora chama os seus discípulos para outra jornada. Pense comigo, Jesus ensinou 4 parábolas no capítulo 4. Foram ensinamentos, não é? O Senhor ensinando aos seus discípulos. A partir de agora, parece que o Senhor Jesus coloca agora à prova os seus discípulos. Por quê? Porque ele ensinou e agora vem a parte prática dos seus discípulos, aonde eles não esperavam, eles talvez não tivessem nem ideia do que iria acontecer ao passar para o outro lado da margem. Primeiro, Jesus sabe muito bem, ele entende todas as coisas e ele sabia que estava conduzindo os discípulos, chamando para o outro lado da margem, e ele, como é soberano, conhecedor de todas as coisas, onisciente, onipresente e onipotente, ele sabia que se aproximava uma grande tempestade. Mas a parte desse texto aqui vai ser a parte prática, não é? Ele sai dos ensinamentos, daquilo que os discípulos aprenderam, e eles vão agora para a parte prática, aonde Jesus permite uma grande tempestade. Perceba, ele ensina, o discípulo aprende. Agora vamos ver se eles realmente aprenderam a lição. Vamos ver se realmente eles captaram o que o Senhor falara através das parábolas. E é aqui que nós entendemos a importância de ouvir a palavra de Deus, não é? Como Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas entendemos que, além de aprender, além de estudar a palavra de Deus, nós continuamos com a nossa vida cotidiana, com os meios ordinários que acontecem, com as tempestades, com as dificuldades, e isso aí faz parte da vida de todos nós. Aprendemos aqui, talvez para mais adiante colocarmos em prática tudo o que nós aprendemos, porque agora vai ser um teste de fé na vida dos seus discípulos. E ele convida exatamente os seus discípulos para ir para o outro lado da margem. Pense comigo, Jesus sabia o que iria acontecer na viagem? Sabia. Os discípulos não sabiam. Então, foi Jesus quem tomou a iniciativa de dizer, vamos para o outro lado da margem. A primeira aplicação que eu faço aqui é que tudo estava determinado por Deus. O que aconteceu nessa tempestade fazia parte do plano de Deus na vida dos seus discípulos para aquele dia. Para a gente entender que o nosso barco, o barco que nós estamos, não está à deriva. Nós não estamos naufragando, nós não estamos perdidos, porque Deus é quem controla todas as coisas. Fazia parte já do programa de Deus para a vida dos seus discípulos, de que eles subissem do barco e eles enfrentassem uma grande tempestade. O William Hendricks, ele diz que esse mar era um mar revolto. Esse o mar da Galileia tinha 20 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura. E segundo não somente o Hendricks, mas outros estudiosos dizem que era muito comum acontecer tempestade, rajada de vento furiosas e coisas muito fortes. Jesus sabia que ia acontecer esse perigo. De uma coisa eu tenho certeza, de que mesmo eu enfrentando as dificuldades da vida, mesmo que eu me encontre no mar revolto desta vida, eu tenho certeza que fazia parte do plano de Deus para a minha vida. Mas pastor, como é que você pode explicar isso? Gente, não precisa a gente ir muito mais além para entender, porque tudo que acontece na nossa vida tem uma permissão de Deus. E olhe, se não tiver uma vontade diretiva dele, que eu e você passe pelas tempestades da vida. Mas há um objetivo para isso. Nós precisamos aprender com essas tempestades, com essas coisas que acontecem em nossa casa, na nossa igreja e por aí vai.
esse ensinamento fazia parte da doutrina, esse ensinamento faz parte da doutrina da providência de Deus. É onde Deus cria todas as coisas, Ele rege, Ele dirige, Ele controla e Ele governa a história do homem aqui na terra. Deus é o Criador, Ele é o sustentador, é Ele que está conduzindo a sua igreja, o seu povo, conforme a sua vontade. Para a gente entender um pouquinho de que as coisas não acontecem por acaso, as coisas não acontecem talvez porque eu fiz isso ou aquilo outro, apesar que nós somos culpados pelos nossos erros, pelos nossos pecados, apesar que nós falhamos e alguma vez nós trazemos para nós problemas, nos metemos em muitas encrencas e trazemos muitos problemas. Há muitas teorias que não entendem a vontade soberana de Deus. A gente conhece uma teoria chamada teísmo aberto ou teoria relacional. Esse tipo de gente, eles conseguem eliminar de Deus a sua onipresença, a sua onipotência e a sua onisciência. Quando teve aquele tsunami lá na Ásia, e foram perguntar para esses defensores dessa doutrina, não é? Foram perguntar, ele disse, não, primeiro, Deus não sabia, eles eliminam esses 3 atributos de Deus. Eles dizem assim, não, Deus não podia fazer nada. Primeiro, Deus não estava lá, Deus não viu. Segundo, Deus não tinha poder para isso, Deus não tinha poder. E Deus, Ele não sabia do que poderia acontecer. São esse tipo de pessoas que tentam esconder, que tentam eliminar os atributos de Deus, não é? É muito chocante, claro, para a gente entender uma tragédia, para a gente entender uma permissão de Deus, aonde coisas que acontecem vêm machucar, vêm trazer tristeza. Mas eu devo para vocês que Deus não é pego de surpresa em nada. Ele é soberano e Ele conhece todas as coisas. Queridos, o deísmo é outra crença do século XIX, que eles dizem que Deus, que o mundo é como um relógio, é uma máquina. Deus fez, deu corda e agora Ele se vira. Deus não interfere nas coisas da natureza. É como se fosse um fatalismo, algo que vai acontecer e ninguém pode fazer exatamente nada. Então, eu trago essas aplicações para a gente entender que Deus é o soberano que reina sobre todas as coisas. Muita gente acredita que as tempestades só se apresentam na vida daqueles que são teimosos, rebeldes, réprobos e por aí vai. Mas, queridos, homem de Deus, servo de Deus, pessoas que são crentes em Jesus Cristo, passam por tempestades, passam por dificuldade. Onde é que nós encontramos? Na vida de Jonas, na vida do apóstolo Paulo, que entra em uma tempestade de 14 dias e 14 noites, com o mar revolto, onde ele estava em obediência a Deus, atravessando lá para a ilha de Malta, não é? Onde ele iria se apresentar às autoridades. E a Bíblia diz que ali Deus permitiu que Paulo sofresse uma grande tempestade, o navio com 276 pessoas a bordo, ali começa aquele alvoroço, e ali começa eles sentirem que estava chegando ao final da sua vida. Então, mesmo o cristão obediente, é possível ele sofrer. Não se elimina sofrimento na vida de ninguém. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Não adianta a gente fantasiar e querer, eu vou até dizer, decretar que não vai acontecer nada de errado. Também não estou dizendo que é uma obrigação acontecer, que é algo que está escrito, eu não posso falar. Eu estou dizendo que essas situações adversas, essas tempestades, acontecem na vida de qualquer pessoa, qualquer homem de Deus, mulher de Deus, e não importa porque Deus permite para que haja um ensinamento. E quando, no versículo 30, no 35, levanta-se uma grande tempestade.
E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. Assim como estava, dá a entender que ele terminara de ensinar os seus discípulos com aquela mesma roupa, com alguma coisa. Alguns estudiosos acham que ele passa em casa, pega alguma coisa para ir para o outro lado e por aí vai. O que tinha uma bolsinha, mas isso a Bíblia não diz nada. Ele parte com os seus discípulos. Quando eles entram no barco, no versículo 37, a Bíblia diz assim: ora o quê? Naquele momento, naquele exato momento, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Nesse versículo 37, nós vamos entender duas coisas importantes: aonde Jesus está e aonde nós achamos que Jesus está. Em que posição o Senhor se encontra e qual é a minha visão de Jesus no meio da tempestade. Porque foi exatamente isso que aconteceu com os seus discípulos, não é? Se levanta aquela tempestade, agora, neste momento. E os discípulos ficaram aterrados, ficaram preocupados, ficaram medrosos, que é muito normal, é comum, não é? Então, qual é a nossa visão de Deus quando nós passamos por tempestade? Qual é a nossa visão de Deus quando nós estamos em aperto, quando estamos sem resposta para as nossas orações, quando já clamamos, já buscamos, já fizemos aí jejum, já fizemos oração, já fizemos um monte de coisa e ainda não encontramos a resposta. De uma coisa eu tenho certeza, que o Deus Todo-Poderoso, Ele continua no controle da situação. O que a gente aprende é que tempestades aparecem de repente na vida de qualquer pessoa. Ninguém em sã consciência acorda pela manhã, Solon, e diz assim: hoje vai ser um dia que eu vou enfrentar uma grande luta. Aliás, nós acordamos confiantes de que vamos ter um dia muito tranquilo e oramos para isso, não é? Mas assim, nesse versículo 37 eu quero dar ênfase aonde Jesus estava. Aonde é que Deus está hoje? No mesmo lugar, na mesma posição de rei, daquela pessoa que governa todas as coisas. Aonde nós estamos? Aí já é a sua visão. É como a gente vê a situação, não é? Se a gente for lá para o livro de Números, capítulo 13, nós vamos encontrar 12 espias que foram à terra de Canaã, trouxeram um relatório para Moisés, só que 10 homens ficaram aterrados, eles viram gigantes, eles viram as dificuldades. Não, eles não podiam negar a dificuldade, claro. Agora, Josué e Caleb, eles viram a dificuldade, eles viram os gigantes, eles viram tudo. Só que eles acreditaram, eles confiaram, sabe em quê? Em uma promessa que Deus fizeram de levar ele até a terra de Canaã. Então, esses homens, eles, no capítulo 13 de Números, eles ficaram perdidos. E o pior é que aqueles 10, pensa comigo, teve uma grande influência na vida dos outros. Porque quando os 10 chegam para prestar o relatório, nós não podemos entrar na terra, a terra é muito grande, tem gigante, lá eles devoram os moradores. A Bíblia diz lá, já em Gênesis, o número 13, 14, que o povo começou a gritar, ficar desesperado. Por quê? Se uma maioria começa a insistir, não é, numa coisa ruim, as pessoas serão naturalmente influenciadas. E lá diz que eles foram influenciados. Só que 2 homens se levantaram e disseram: não, se Deus quiser, Ele vai nos dar a terra prometida. Então, nós precisamos crer. Uma realidade, existe a realidade, mas existe a possibilidade da gente vencer toda essa realidade, da gente vencer essa tempestade. É mais ou menos assim que acontece. E Jesus estava no versículo 37, aonde se levantou um vento e as ondas se arremessavam
contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Não foi uma tempestade pequena, não foi uma chuvinha pequena, foi algo que trouxe medo, trouxe preocupação, e ali, Júnior, eles ficaram apavorados, não é? Até aí eu acho que é muito tranquilo. O que a gente vai ignorar, o que os estudiosos vão agora bater de frente, é a maneira como esses homens abordam Jesus. A maneira como nós estamos abordando o Senhor diante das dificuldades, não é? Às vezes a gente está dizendo, Deus, parece que isso não existe, parece que o Senhor não está nem preocupado, é mais ou menos essas palavras. A posição de Jesus. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Ele os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Observe que às vezes Deus permite coisas que fogem do nosso entendimento. E a gente tenta perguntar para encontrar uma solução. Essas palavras aqui, mestre, não é? Foram palavras fortes, palavras duras, porque eles estavam diante de uma tempestade. E vamos aprender como lidar com as tempestades da vida. Não é um livrinho que se escreve, não é somente eu dizer para você, até porque cada um vai aprender na prática. Quando chega que nós vamos receber de Deus força para enfrentar aquela dificuldade. George Herbert, um grande poeta orador do país de Gales, ele diz assim, quando ventos e ondas fortes atacam o meu barco, ele me protege. Ele manobra, mesmo quando o barco parece mais instável. As tempestades são triunfo de sua arte. Ele pode fechar os seus olhos, mas ele não fecha o seu coração. A gente entende que a posição de Deus permanece sempre cuidando dos seus filhos. Há um cuidado de Deus na vida de cada um de nós. Isso eu tenho certeza. Então, veja só, Jesus estava dormindo sobre aquele travesseiro, uns dizem que era de madeira, de couro, não importa a gente saber, apenas que um encosto lá para a cabeça, e Jesus dormira ali diante daquela tempestade. Era exatamente isso que os discípulos tinham dificuldade de entender. E agora vem uma reprimenda, agora vem uma reprovação dos discípulos contra Jesus. Pense comigo. Os discípulos não acordaram Jesus assim, Jesus, o negócio está meio devagar aí, está chovendo, já tem água aqui dentro do barco, o senhor está dormindo, ajuda, faça alguma coisa. Não foi isso que ele fez. O texto diz que ele chega diante de Jesus e é um clamor, segundo Hendricks, é um clamor desesperado, angustiado. E ele chega para Josemar e diz assim, mestre, não te importa que pereçamos? Ele repreende Jesus, ele acorda Jesus, ele está agora reprovando a atitude do Senhor. Segundo todos os estudiosos, eles não são palavras brandas, são palavras fortes para afrontar o Senhor, reclamar de Deus. Parece que serve para mim e para você, que muitas vezes nós estamos reclamando veementemente, dizendo que Deus não está vendo e a situação o barco está à deriva e parece que as coisas não vão melhorar. São essas as atitudes de cristãos, às vezes minha e sua, de querer repreender Jesus pelas coisas que acontecem. Alguém disse que foi um comentário, foi uma palavra ferina, comentário maldoso, não foi uma reprovação branda, não havia nada suave. Era mais ou menos, Ravi, o que eles queriam dizer. O que eles queriam dizer, nós significamos tão pouco assim para o Senhor? Uma pergunta.
como a morte batendo na nossa face, o Senhor pode estar dormindo. É mais ou menos assim. Não lhe importa se todos formos tragados pelas ondas, pelas profundezas do mar. Como é que nós estamos enxergando Deus no meio da tempestade? Como é que você consegue ver Deus nos momentos mais difíceis da sua vida? Silvana, a gente fica um pouco confuso. Meu Deus, parece que o Senhor não está aqui. É interessante que esse assunto aqui é narrado por Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, não é, ele diz, Senhor, salva-nos, perecemos. Em Lucas, ele diz, mestre, estamos perecendo. E aqui em Marcos, ele diz, não te importa que pereçamos? Por quê? É bem provável que a razão desses clamores aqui, eles têm o mesmo sentido, não é? Algumas pessoas começam a ler os evangelhos sinóticos são parecidos, né? São semelhantes, e começam a ver diferença nas interpretações. Entre esse texto aqui, Mateus vai dizer, Senhor, salva-me, perecemos. Lucas diz, mestre, estamos perecendo. E Mateus diz, mestre, não te importa que pereçamos. Pastor, qual é a realidade? Todos três estão com a razão. Por quê? É possível que, diante daquela tempestade, eles tenham clamado reiteradas vezes, ele tenha feito reclamação de outras maneiras. Por exemplo, é quando você está em aperto e você diz muitas palavras pedindo socorro ao Senhor. Deus, tenha misericórdia de mim. Uma palavra. Senhor, me acuda. Outra palavra. Senhor, eu não aguento mais. Outra palavra. É mais ou menos assim. Então, é provável que Mateus, Marcos e Lucas combinem exatamente que esses homens estavam desesperados e sempre dizendo palavras de desespero contra a situação. Aí no versículo 39. Depois que eles acordam Jesus, que eles começam a proferir palavras duras contra o Senhor, a Bíblia não diz, eu acho isso muito tremendo, lindo. Gustavo, a Bíblia não diz que Jesus repreendeu as palavras dos discípulos. Rapaz, acaba com isso. Deixa disso, eu estou aqui. Jesus não repreende as palavras duras dos seus discípulos. E a pessoa que Jesus fosse repreender as palavras do nosso coração, ele chega apenas para os discípulos e apenas vai agir e não vai cobrar. Não é? E ele diz assim, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Mateus diz assim, Jesus se levantou e repreendeu o vento. Lucas diz assim, e ele repreendeu o vento e a fúria da água. E Marcos diz assim, repreendeu o vento, dizendo ao mar, acalma-te. 3 fases diferentes. Veja só, quando Jesus se levanta aqui para fazer esse milagre, como eu já falei, ele não cobrou nada dos seus discípulos. Apenas ele se levanta e repreende. Alguns comentaristas, eles dizem que a palavra repreender, olha para mim agora, quando você escuta a palavra repreender, o que vem na sua cabeça? Eu repreendo em nome de Jesus, não é? Alguns traz a ideia, escuta isso aqui,
que Jesus usa uma palavra repreender como se ele estivesse repreendendo o próprio diabo. Escute isso aqui, pelo amor de Deus, eu não entendi errado. Como se ele estivesse repreendendo. Só que, Hendricks diz assim, ele não expulsa demônio, ele não se levanta contra os principados e potestades. Em nenhum momento, Ricardo, Jesus se dirige ao diabo. Alguns defensores da doutrina da prosperidade, da confissão positiva, eu já ouvi dizer que aqui Jesus está repreendendo demônios. Em nenhum momento Jesus cita a água, a tempestade como demônios. Eu já vi alguém traduzir esse texto, eu particularmente não concordo, de que o Senhor está expulsando o demônio. E eles dizem assim, entenda bem, se ele está repreendendo, é porque não é nada dele, é algo que o diabo trouxe. Nós estamos diante de um evento da natureza, de um fenômeno da natureza. Então, Jesus fala, não é? Ele diz assim, e despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se acalmou e se fez grande bonança. O verbo repreender é a mesma nos 3 casos dos 3 evangelhos. Devemos lembrar que Marcos não quer dizer que Jesus estava repreendendo os demônios, os espíritos maus que estavam no vento. O fato que realmente importa é que ele está controlando toda a situação. Não é? Se a gente for pensar aqui sobre esse assunto, nós vamos lá para o livro de Jó. O livro de Jó. Aonde o diabo foi o instrumento, pastor, é muito duro dizer isso, instrumento de Deus, com a permissão de Deus, para atacar a vida de Jó. Hernando Dias Lopes ele pregou aqui no Parque do Povo sobre as teses de Satanás em cima desse tema aí que atacou Jó. Não é? Mas Deus estava ciente de tudo que estava acontecendo, fez parte do plano de Deus Jó ser atacado pelo diabo. Agora, de uma coisa eu sei, o Senhor estava no controle. É tanto que ele estava no controle da vida de Jó, que ele diz assim a Satanás, você pode tirar os bens, mas não toca nele, não mata ele. Você pode permitir cada provação de Jó. Mas a vida dele você não tira. É complicado, mas é o que a gente entende na palavra de Deus. Por mais alto que esteja o ruído da tempestade, dos problemas, das dificuldades em nossas vidas, precisamos acreditar que Deus pode tranquilizar e dar paz para o nosso coração. E é isso que nós estamos precisando todos os dias. Não é? Alguém já disse que a nossa viagem, ela é uma viagem que tem turbulência. A nossa viagem não é tranquila, a nossa chegada é que é segura, porque é Deus quem está controlando toda a situação. É Deus quem está permitindo todas essas coisas. E é muito difícil, eu particularmente pensando, meu Deus, eu estou orando por um propósito, eu estou colocando diante de Deus uma situação na minha igreja como pastor, e eu fico procurando Deus e a resposta, né? Estou aí numa oração com Deus, esperando uma resposta para algo, para essa igreja, para nós. E Senhor, o que está acontecendo? Está eu e os discípulos procurando Jesus e Jesus dormindo. Mas enfim, de uma coisa eu tenho certeza, que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Deus permite com um propósito. Faz parte do calendário de Deus todos esses eventos adversos,
todas essas tempestades que nós passamos faz parte do calendário de Deus para a nossa vida. Isso aqui não é trazer uma palavra medrosa, amedrontar, mas é que eu e você passamos por essas lutas, mas a certeza que nós temos, Cláudia, é que esse Deus controla todas as coisas. Um dia eu vivi um momento tão difícil na minha vida. E eu me sentei, chorei e disse: Senhor, o Senhor não viu o que eu passei hoje? Uma situação que eu vivi. E eu estava em determinado lugar, e liguei para minha esposa, ela estava no carro, de venha me buscar. E eu contei para ela tudo o que acontecera. Como eu fui humilhado naquele dia, como eu fui maltratado, e eu chorava. Só que na hora, nós não encontramos uma resposta de Deus. Encontramos o alento, encontramos o conforto, encontramos a paz. E eu disse: Keila, eu ouvi coisas agora que meu coração está triste. E eu queria que Deus me respondesse. Mas Deus, Ele me deu paz e não me trouxe resposta a queima-roupa. Porque a resposta de Deus, ela acontece através dos meios ordinários da vida. Vai vivendo, vai andando, vai caminhando, não é? Vai trabalhando, que Deus vai dar a resposta no dia certo. Não tem como discutir com Deus, porque nós estamos sem resposta. Deus sabe todas as coisas. Aí Deus reprova aquela atitude, não é? Então disse: por que sois tímidos? Como que não tendes fé? Não é? Eu acho que se fosse eu dizer assim: mas rapaz, eu dei 4 aulas para vocês sobre a semente, sobre a palavra, não é? Eu dei 4 aulas para vocês ali no barco. Vocês esqueceram, na beira da praia, estamos no mar agora. O que é que isso traz de aplicação, Eduardo? É que nós ouvimos muito, mas esquecemos com muita facilidade os ensinamentos de Deus. Isso é fato, isso é certeza. E ele diz aqui que porque sois assim tímidos, não é? A palavra tímido lá em Juízes dá a ideia de covardes, né? Diga aos covardes que voltem, diga aos tímidos. E ele repreende exatamente essas pessoas. O Warren W. Wiersbe, ele diz assim: os maiores problemas humanos encontram-se dentro de cada um, não nas circunstâncias ao redor. Precisamos tratar do mal que está dentro de nós. E se existe, claro que existe, Flávio, um mal chamado incredulidade no nosso coração. Aprendemos a lição, esquecemos na primeira esquina, esquecemos dessa lição. Ele diz exatamente isso. Para encerrar no versículo 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Rapaz, eu tenho uma dificuldade, Gustavo, de entender isso aqui, Solon. O camarada está dentro do barco, escuta os ensinamentos de Deus, não é? Andara com o Senhor durante 3 anos, experimentou dos milagres, ouviu palavras maravilhosas, e quando vê um milagre deles, quem é? Mas essa pergunta certamente foi feita pelos discípulos. Diziam uns aos outros: quem é este que até o vento, o mar lhe obedecem? Você sabe o que é que eu vejo isso aqui e me preocupo? É que, escute isso aqui, nós ficamos impressionados com os milagres do Senhor. Meu Deus, você viu o que Deus fez? O milagre.
Mas muitas vezes nós não ficamos impressionados com os ensinamentos de Jesus. O que nos impressiona? O milagre ou os ensinamentos? Então, aquilo que eu aprendi de Deus deve impressionar o meu coração. Você sabe por quê? É que o povo de Israel foi o povo que mais viu milagre na face da terra. Gente, foram 10 pragas. Cada praga era um milagre de Deus. Foram situações difíceis, até entrar no Mar Vermelho, milagrosamente atravessaram, chegaram do outro lado. Quem mais viu milagre foi quem mais reclamou de Deus. Mas eu digo isso para vocês que a gente precisa aprender, não é? A gente precisa ficar impressionado com o que Deus está ensinando, com o que Deus está falando, não praticamente com o que Deus está fazendo em forma de milagre, de assistência, entre outras coisas. Há muita gente que está correndo atrás dos milagres de Jesus. Há muita gente que está querendo somente as benesses de Deus. Eles estão preocupados, Rogério, somente de receber, de ser alcançado, de ter alguma coisa. Martin Lloyd Jones, ele disse que a função principal do Evangelho não é distribuir bênçãos, mas nos reconciliar com Deus. E, irmã, o milagre maior é esse aqui. O milagre maior é você, Ravi. O milagre maior é você, Ricardo, que foi alcançado o teu coração. Nós não precisamos de ver para crer. Até porque Jesus diz que bem-aventurado aqueles que não viam, mas creram. E aqui nós encerramos esse sermão dizendo aqui que esses homens ficaram impressionados com o milagre. E eu fico pensando, meu Deus, cadê a ênfase nas parábolas que eles ouviram? É por isso que algumas igrejas investem em milagres, investem em campanhas, investem que você pare de sofrer, investem que você venha resolver os seus problemas, investem que você é para ser rico, investem que você é cabeça e não é cauda. Mas não investe, Magdala, no meu coração, no seu coração, de que nós somos pecadores, que nós precisamos do maior milagre, que é trocar o coração de pedra, não é, por um coração de carne. É uma transformação que Deus faz no nosso coração. Esse é um milagre. E ele conclui dizendo: quem é este, que até o vento, o mar, lhe obedece? Quem é este? É a pergunta feita pelos discípulos. Eles conheciam quem era ele, mas eles perguntavam. É claro, escuta isso aqui, é claro, é óbvio, que quando nós nos deparamos com algo sobrenatural, alguma coisa que Deus faz, a gente fica extasiado, chocado. Não é quando vê um livramento de Deus, o que Deus poupou, o que Deus guardou, a gente fica com aquele coração tuco, agradecido a Ele. Seja impressionado com a palavra que Deus está trazendo para o seu coração. Não queira mais do que isso. Martim Lutero, ele disse uma vez: Senhor, não me dê sonhos, não me dê revelações, me dê somente a sua palavra. Eu não estou dizendo que sou contra o poder de Deus, não é? Os presbiterianos, eles não são pessoas que não têm fé. Não é cru. Nós cremos no milagre de Deus. Nós cremos na providência de Deus. Mas o nosso objetivo é entrar no caminho e aprender com esse Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.